Vamos começar falando o primeiro conceito de risco financeiro, né? Relaciona-se ali o risco financeiro, a probabilidade do resultado de uma operação financeira, né? Porque é risco financeiro, não se realizar conforme o esperado. Esse esperado é o expected value do inglês, que é o valor médio ali de uma operação, portanto é o valor que se espera no futuro a partir de dados do passado. Então, a não realização desse valor, por exemplo, de um investimento conforme o esperado, conforme a média, conforme o expected value, ou seja, com desvio em relação a esse valor esperado, é o que a gente chama de risco financeiro. E é exatamente por isso, né, que esse desvio, um indicador para medir esse risco financeiro, usando uma métrica da estatística, é o desvio padrão, né? É muito comum a gente, inclusive, verificar nos investimentos, né, o termo volatilidade, a volatilidade do mercado, a volatilidade do Ibovespa, a volatilidade de uma determinada ação está alta ou está baixa. E essa volatilidade é sinônimo de desvio padrão, ou seja, o desvio em relação ao valor esperado. Portanto, a volatilidade, o desvio, estão medindo o risco financeiro. Bem, esse risco financeiro está presente tanto em investimentos de renda variável, porque você entende muito bem sobre isso, porém também está presente em investimentos de renda fixa. Por exemplo, você vai me perguntar, pô, Juliano, eu consigo entender que em renda variável está oscilando o valor, então eu entendo que tem uma oscilação, então tem um risco associado a isso daqui. Já na renda fixa, por que existe um risco financeiro? Primeiro, na renda fixa você tem o risco de crédito, ou seja, o risco do emissor daquele título de renda fixa, seja um título público, seja uma debênture, por exemplo, o emissor acabar eventualmente não honrando aquele compromisso e não pagando aquele compromisso, né? E com isso, né, a gente observa aí exatamente um risco de crédito envolvido ali, um risco financeiro envolvido aí. Também em títulos de renda fixa existe o que a gente chama de marcação a mercado, né? O que significa que se ele for levar até o vencimento, ok, você tem uma previsão do valor da rentabilidade desse título. Porém, no dia de hoje, ou seja, antes do vencimento, com a variação da taxa de juros, isso significa que o valor desse título acaba oscilando. E aí, por isso mesmo, em função dessa oscilação antes do vencimento de um título de renda fixa, é que também dizemos que tem um risco associado, um risco de oscilação desse preço, portanto, um risco financeiro. Estamos dando esses exemplos para te mostrar que risco financeiro está presente não só em investimentos de renda variável, mas também em investimentos de renda fixa, né? O que a gente observa que uma máxima é que maior o retorno de um investimento, maior o risco financeiro. Por que a gente fala de maneira geral acontece isso? Se você pegar um investimento, dois investimentos, pode até ocorrer dele ter um menor risco e um maior retorno. Porém, se você verificar uma série de investimentos financeiros, 10, 20, 30, 100, você vai observar que a maior parte dos investimentos que apresentam maior risco vão apresentar um maior retorno. Daí a gente já estabelece esse princípio de que, de maneira geral, um maior risco está associado a um maior retorno desses investimentos. Então é uma coisa importante de você lembrar. Já que estamos falando de retorno, gostaria de falar uma diferença ali do retorno absoluto e do retorno relativo. O retorno absoluto é aquele que você fala, eu tive um retorno de 200 mil, 300 mil, 400 mil reais, né? Já o retorno relativo é aquele no qual você fala que você teve um retorno de 10%, 15%, 20%. Então, o relativo é sempre em relação a alguma coisa e está expresso ali. Então, nesse caso, é assim, em relação ao valor inicial que você tinha investido inicialmente, né? E sempre está expresso na forma percentual.
Já o retorno absoluto está expresso em valores monetários. Bem, uma coisa que é muito importante, que costuma cair bastante nas provas, né, é a questão dos tipos de risco financeiro. E aí vamos diferenciar 4 tipos de risco. O primeiro tipo de risco é o risco de mercado, né? Ele tem a ver com a oscilação dos valores de um ativo em um período de tempo. Então, a variação dos valores desse ativo em um determinado período de tempo tem a ver com risco de mercado, né? Maior essa variação, maior o risco de mercado. Uma questão importante é a questão da volatilidade. A volatilidade, que é aí medida pelo desvio padrão, uma medida estatística ali, né? Ela é uma ótima medida, um ótimo indicador para verificar esse risco de mercado, ou seja, essa oscilação de preços do ativo. Um outro tipo de risco que existe é o risco de crédito. O risco de crédito está associado a possíveis perdas pelo não pagamento, seja ele total ou parcial, ou seja, não pagar totalmente o que é devido ou deixar de pagar parcialmente, algumas parcelas do que é devido. Isso está envolvido com o risco de crédito. Também está envolvido com o risco de crédito o atraso da dívida pelo devedor, né? Ali pela outra contraparte, né? Então, basicamente, quando você contrata, acaba investindo num título público federal, você está concedendo um empréstimo para o Tesouro Nacional, né? E tem um risco, né, dessa contraparte, no caso do Tesouro Nacional, deixar de honrar aquele compromisso. Isso é o risco de crédito. Da mesma forma, o debênture, que você está emprestando dinheiro para uma empresa. Tem um risco daquela empresa não honrar aquele compromisso total ou parcialmente ou até atrasar o pagamento. Tem a ver com o risco, está associado ao risco de crédito. O risco de crédito ele é apresentado somente em investimentos de renda fixa, né? E aí você vai falar, por que em renda variável não tem o risco de crédito? Porque, por exemplo, quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa. Ao se tornar sócio daquela empresa, você não tem uma dívida com aquela empresa, né? Se aquela empresa performar bem, isso vai estar refletindo no valor daquela ação. Se aquela empresa performar mal, isso vai estar refletindo no valor daquela ação. Então, a empresa não tem um compromisso determinado de pagamento de uma rentabilidade para você. É exatamente isso que caracteriza essa sociedade, nessa obtenção dessas ações para uma empresa. E é por isso mesmo que não existe o risco de crédito, ou seja, o risco da empresa deixar de te pagar, porque ela não te prometeu nada em relação a pagamento, né? Uma vez que você comprou uma ação. Bem, títulos públicos do Tesouro Nacional, que é um título de renda fixa, esse sim, como nós falamos, tem um risco de crédito, né? Apesar de ser mais baixo do que empresas de um mesmo país, ainda assim existe um risco de crédito. Inclusive, esse risco de crédito é avaliado, né, pelas agências de rating, chamado risco soberano, né, que é um risco de um país. Da mesma forma que os riscos de títulos privados, por exemplo, debêntures emitidos por empresas, também são avaliados por empresas de rating, né? Então, empresas de rating são aquelas empresas, né, independentes que vão estar avaliando exatamente esse risco de crédito. Outro tipo de risco é o risco de liquidez, né? A liquidez, o que é isso, né? Liquidez é a facilidade de transformar um ativo financeiro em dinheiro, ou seja, transformar em uma forma líquida, uma forma que seja fácil de vender, transacionar com curto espaço de tempo e sem perder muito valor. É o que a gente chama de próximo ao valor justo. Então, quanto maior a liquidez de um ativo, maior é a facilidade de transformar esse ativo em dinheiro próximo de um valor justo. Então, basicamente, vamos dar dois exemplos de ativos que têm baixa liquidez. São ativos que têm uma liquidez menor, são ativos menos líquidos. Primeiro, imóveis. Imóveis, principalmente em períodos de crise, né, financeira, se você quiser vender um imóvel agora, no período de crise financeira que estamos vivendo, de uma forma rápida, perto do valor que você achava que o imóvel valia,
você vai ter um deságio muito grande, né? Uma perda de valor muito grande. Então é por isso mesmo que a gente fala que o imóvel é um investimento que tem uma menor liquidez. Se precisar vender rápido, você vai perder valor nesse imóvel, ou seja, vai estar longe do preço justo ali por esse imóvel em períodos de crise. Da mesma forma, small caps, ações com baixa capitalizações, com valores de mercado menores. Isso significa que esses tipos de ação, né, ela tem uma quantidade de compradores e vendedores menores. E por isso mesmo, a oscilação desse preço acaba sendo maior. E por isso mesmo acaba havendo uma liquidez menor para esses títulos, pela baixa quantidade de compradores e vendedores nesse título. E aí você querendo, numa ação, nesse valor mobiliário, querendo fazer uma venda momentânea desse valor, dependendo do momento do mercado, você pode acabar tendo uma desvalorização, um deságio em relação ao que chamamos, entre aspas, de preço justo desse ativo, né? Então, lembre-se disso, exemplos de ativos com menor liquidez, small caps e imóveis. Vamos falar de um quarto tipo de risco, é o risco operacional, né? Ele está relacionado a perdas financeiras decorrentes de falhas ou inadequações, seja de pessoas, de processos, de sistemas ou até de eventos ocorridos, seja internamente ou externamente, né? Ele também está incluído ali no risco operacional, ali, o risco legal, né? Associado, por exemplo, à inadequação ou deficiência em atos e instrumentos realizados pela instituição. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você tem um cartão de crédito e esse cartão de crédito você usou em transações na internet e eventualmente esse cartão foi clonado e com essa clonagem você foi debitado do seu cartão de crédito lá alguns valores que você acaba identificando a posteriori e informando a empresa de cartão de crédito essa fraude. Bem, é uma inadequação do sistema de controle do cartão de crédito essa fraude e por isso se enquadra num risco operacional. Então aí como enquadra nesse item que a gente está falando de inadequação de sistemas, inadequação de processos da empresa, né? Uma outra questão de risco legal aqui são as penalidades em razão de descumprimento de normas legais. Supor o seguinte, uma empresa, né, uma instituição financeira, seja uma corretora, seja um banco, seja uma seguradora, ela acaba recebendo uma multa da entidade supervisora, né, da autarquia supervisora, seja a CVM, seja o Banco Central, seja a SUSEP. Isso daí acaba impactando no resultado dela, né? Pode impactar significativo ou não, mas pode impactar o resultado nela. Então se enquadra ali essa multa no risco legal, se enquadra no risco operacional da empresa, nesse tipo de risco. Outro exemplo por exemplo, um cliente da empresa que entrou na justiça por se sentiu lesado por uma ação de uma corretora, por exemplo, e ele acaba ganhando na justiça uma indenização que a corretora vai ter que pagar. Nesse caso, esse valor que pode impactar o resultado da corretora significativamente é enquadrado no chamado de risco legal, de risco operacional da empresa. Então, lembre-se disso, né? Que todos esses 4 tipos de risco, o risco seja de mercado, o risco operacional, o risco de liquidez e o risco de crédito, são previsões, são alocações, são provisões de valores, né, ali indicados por métricas numéricas. Uma das métricas numéricas é o desvio padrão, mas existem outras métricas numéricas, por exemplo, que vamos falar com o VaR, que ajudam a prever, especular sobre potenciais perdas que vão impactar o resultado, o valor
esperado, o retorno esperado daquela empresa ou daquele ativo, né? Então, com relação ao risco operacional, vamos ver como é que cai isso em prova, né? Como nós fazemos sempre, né? Com relação ao risco operacional, assinale a alternativa que está correta, né? A resposta correta aqui é a letra A. O risco operacional é o risco de perda, seja diretas ou indiretas, determinadas por erros humanos, falhas no sistema de informações e computadores, ok? Então, lembre-se disso. Vamos analisar as outras alternativas para ver por que elas não estão corretas. Risco operacional é o risco de perdas determinadas por oscilação nos valores? Não, oscilação nos valores é o risco de mercado. A letra C. Risco operacional tem o objetivo de reduzir com o objetivo de reduzir o risco operacional, é indicado que as instituições financeiras mantenham sempre a tecnologia atual sem melhoria de processos? Não, a gente viu exatamente a questão de, para evitar fraudes, né? São delinquentes criminosos que acabam atuando e acabam a cada vez mais aperfeiçoando sua tecnologia. As instituições financeiras têm que também evoluir em seu sistema, suas tecnologias, para exatamente diminuírem cada vez mais o seu risco operacional. Então, essa alternativa está errada porque está dizendo que instituições financeiras mantenham sempre a tecnologia atual sem melhorias dos processos. Pelo contrário, devem aperfeiçoar cada vez mais para combater fraudes. Letra D é o risco de perdas determinadas por oscilações de valores? Não, isso daí a gente já viu que é o risco de mercado. Vamos para mais uma questão. Seu cliente fez uma aplicação em CDB e o banco sofreu liquidação. Liquidação significa que o banco foi liquidado, ou seja, chegou a uma insuficiência financeira que o supervisor determinou a sua liquidação extrajudicial e depois será feita uma liquidação judicial, né? Ou seja, o banco, nessa fase de liquidação, vai verificar, vai fazer um levantamento de ativos, vai fazer a venda desses ativos, vai pagar os passivos numa ordem apropriada enfim, e esse é o processo, então, de liquidação, né? Vai pagar, assim, os credores e, assim, encerra suas atividades. Então, seu cliente fez uma aplicação em CDB, né? E o banco sofreu uma liquidação. Lembrando que o CDB é um certificado de depósito bancário e aí o banco que está emitindo esse certificado e você que comprou esse CDB, você está comprando essa dívida, né? Ali, então você está emprestando dinheiro para o banco. Que tipo de risco será observado principalmente? Vamos lá. A resposta correta é a letra D. Se um banco deixar de te pagar aquilo ali, né, é o chamado, porque ele foi liquidado, é um risco de crédito, que é coberto pelo FGC até o limite de R$250 mil por CPF, né? Então, lembrando aqui que alguns títulos emitidos por instituições financeiras, no caso o CDB aqui desse exemplo, são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, chamado FGC, que em caso é um fundo no qual vários bancos contribuem para esse fundo. Em caso de insolvência de algum desses bancos, o contribuinte, o cliente desse banco que for liquidado vai ter coberto por CPF até R$250 mil por instituição financeira. A gente vai ver a lista mais à frente de títulos cobertos pelo FGC, mas vão incluir CDBs, vão incluir conta corrente, poupança, LCIs, LCAs e outros títulos ali, tá? Bem, vamos para mais uma questão. Um ativo com maior risco de crédito é aquele que tem, resposta correta é a letra B, maior chance de inadimplência. Então é isso, inadimplência é deixar de honrar um compromisso, é deixar de pagar. Maior risco de crédito, maior risco de deixar de pagar, maior um risco, então, de inadimplência, né? As outras opções, maior prazo, menor juros e menor liquidez, não tem a ver. Um ativo com maior risco de crédito vai ter maior prazo? Não tem a ver. Vai ter menor juros? Não, vai ter maior juros, inclusive, né? Um maior risco de crédito, maior o retorno. Então, tem que ter um maior juros, né, ali. Maior risco de crédito, menor liquidez? Não está associado, não tem essa relação. Mais uma questão, o risco de liquidez presente em um título refere-se a, resposta correta é a letra A,
impossibilidade de se comercializar um ativo por seu preço justo, né? Então, é exatamente isso, né? Risco de liquidez é o risco de transformar aquele ativo em dinheiro exatamente com valor próximo ao do valor justo. Então, risco de liquidez presente em um título refere-se à impossibilidade de comercializar um ativo por seu valor justo. Você até consegue vender aquele ativo, porém, você muitas vezes vai ter um deságio bastante grande, ou seja, uma perda em relação ao valor justo desse ativo. Então vamos ver as outras alternativas. Oscilações naturais no preço do ativo. Então, não, isso é o risco de mercado. Não pagamento das obrigações por parte do emissor do ativo, não, isso é o risco de crédito. Letra D, excesso de recursos em um determinado mercado. Não, com excesso de recursos em um determinado mercado, isso vai diminuir até o risco de liquidez, ok? Porque vai ter mais recursos, vai ter mais dinheiro circulando no mercado, vai ter possibilidade de ter mais compradores no mercado e isso vai diminuir o risco de liquidez. Mais uma questão ali, o risco de liquidez pode ser definido como? Resposta correta é a letra B, possibilidade de ser possível comercializar um ativo pelo seu preço justo. Então, já repetindo essa questão, né, sobre uma ótica diferente, sobre um enunciado diferente, mas para frisar que esse tipo de questão envolvendo os 4 tipos de risco, em particular o risco de liquidez, é muito provável que venha a ser pedida em sua prova. Tá? Então, risco de liquidez, possibilidade de ser possível comercializar um ativo pelo seu preço justo. Né? Uma outra questão, quanto maior for o número de interessados em comprar um determinado ativo, maior será a sua. Mais interessados em comprar significa que mais compradores, maior será a sua, a resposta correta é a letra A, a sua liquidez, a facilidade de vender aquele ativo de forma rápida por um valor próximo do seu preço justo, ou seja, perdendo o mínimo de dinheiro possível, né? E às vezes até com ágio, certo? Ou seja, até um valor acima do preço justo. Vamos analisar as outras alternativas. A possibilidade de perdas, não é a resposta mais adequada. Quanto maior o número de interessados em comprar um ativo, maior será a sua oscilação. Não, geralmente, menor o número de interessados gera um maior risco de liquidez e aí sim a gente tem a maior oscilação. Geralmente a maior oscilação está associada ao menor número de interessados. Lembre o exemplo que falamos das small caps, né? As ações de baixa capitalização que têm menor número de compradores e por isso mesmo elas têm uma maior volatilidade, maior oscilação no seu preço. Maior será a sua correlação? Não. Correlação até vamos ver em detalhes mais para frente, uma medida estatística que relaciona um preço do ativo com outro preço de outro ativo, né? Então não está relacionado com isso. Vamos já mais uma questão. Quando se tem dificuldade em comercializar um ativo pelo seu preço justo por falta de compradores, que tipo de risco se caracteriza? Principalmente, de novo, falta de comprador, risco de liquidez. Questões muito parecidas, cobradas de uma maneira diferente. Por isso nós estamos enfatizando e até repetindo essas questões, pois para ver as variações de um mesmo conceito que você deve fixar. Sobre o risco de mercado, assinale a alternativa correta. A resposta correta é a letra A. É impossível fazer com que o mesmo seja igual a zero. É claro, a gente vai ver, inclusive, que o risco de mercado é o risco de oscilação de preço, né? É impossível fazer com que a oscilação de um preço do ativo, né, seja zero. Então, por isso mesmo, vai ter um risco de mercado, né? A gente vai ver, inclusive, para frente, né, nos slides a seguir, ali a questão do risco dividido em risco sistemático e risco não sistemático. E aí essa oscilação de preço, dadas as condições do mercado, está associada a esse risco de mercado. Então, vamos analisar as outras alternativas. Não está presente nos títulos pré-fixados? Não, a gente falou que os títulos pré-fixados, títulos de renda fixa pré-fixados, apesar de você já prever realmente uma rentabilidade certa numa data de vencimento, antes dessa data de vencimento existe a chamada marcação a mercado, que significa que se você precisar negociar esse título antes do vencimento, você
vai negociar ao valor de mercado, e esse valor de mercado vai estar sujeito à variação das taxas de juros, por exemplo, a taxa Selic, que nós já falamos anteriormente. Então, sim, os riscos, os títulos de renda fixa pré-fixados, eles também sofrem uma variação, uma oscilação de preço e por isso sofrem uma oscilação de mercado, exatamente por causa dessa oscilação de mercado, essa rentabilidade que pode ser diferente daquela rentabilidade se você levar até o vencimento, pois essa sim é pré-fixada, mas a rentabilidade antes do vencimento não é pré-fixada. A letra C é menor nos títulos com prazos maiores. A gente vai observar, né, e você vai observar no seu dia a dia, ou já observa no seu dia a dia, né, que títulos com prazos maiores ali, né, significa que um título, ele é dado o valor de um título, né, ele é dado pelo somatório, então, de parcelas dadas pelo fluxo de caixa, descontados, ou seja, divididos por uma taxa de juros. Quanto maior o prazo desse fixo, significa que maior vão ser a quantidade de parcelas, a quantidade num título público, por exemplo, de cupons, né, de prestações, no caso de uma debênture que você vai estar recebendo. Então, maior o prazo, maior o número de prestações. Se é maior o número de prestações, maior a quantidade de descontos essa taxa de juros. Então, maior a influência da taxa de juros. E, por isso, maior a variação desse preço do ativo. Então, resumindo, a nossa sequência de ideias é que maior o prazo de um título, maior maior está sujeito esse título à oscilação da taxa de juros e, por isso, maior está sujeito aos riscos, maior está sujeito ao risco de mercado, que é a oscilação no preço. De novo, maior o prazo envolve maior risco da taxa de juros, envolve maior oscilação do preço desse ativo e, por isso, maior o preço de mercado. Espero que você tenha entendido ali esse raciocínio e é por isso mesmo que títulos de prazos maiores têm riscos maiores, entre eles o risco de mercado, e, por isso, vão ter retornos maiores. A letra D, sobre o risco de mercado, assinala a alternativa correta. É coberto pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito? Não, o risco de crédito é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Já o risco de mercado não é coberto pelo risco garantidor de crédito. Risco de crédito, risco de deixar de pagar. Fundo Garantidor de Crédito cobre isso. Já risco de mercado é oscilação de preço. Ele não cobre isso. Uma outra questão de prova seu cliente possui 4 produtos pré-fixados na carteira conforme prazos abaixo, né? E aí é mostrado ali os 4 produtos nessa tabela e os prazos são crescentes, né? O produto 1 tem um prazo de 70 dias até o produto 4 que tem 350 dias de prazo, né? Ou seja, um título ali pré-fixado no qual no vencimento, que vai variando, ele paga um determinado retorno pré-fixado. Qual dos 4 ativos é o que mais seria afetado em uma alteração da taxa de juros? Então, a gente já observou que, apesar de ser um título pré-fixado, que significa que o retorno é pré-fixado lá no vencimento, ou seja, no vencimento você sabe quanto que você vai ter de retorno por um determinado período, porém essa venda antes do vencimento, né, ele sujeita esse título pré-fixado a uma oscilação ali. Essa oscilação vem exatamente por causa do valor desse título, é dado por somas, né, de fluxo de caixa de cupons que são descontados a uma taxa de juros. Como essa taxa de juros varia, né, ao longo do tempo, pela taxa Selic ali, ela acaba afetando o valor do ativo. E quanto maior o prazo desse ativo, então o título 4 tem o maior prazo, maior vai ser a impacto da taxa de juros no valor desse ativo. Então, nesse caso, a resposta correta é o item 4, porque maior prazo, maior é o impacto da taxa de juros nas parcelas que compõem o valor desse título e, por isso, maior é o impacto no valor desse título
ao longo do tempo, antes do vencimento. Então a resposta correta é a letra D. Mais uma questão possível de prova. O risco de mercado em um fundo de investimento pode ser entendido como? A resposta correta é a letra A. Variação do valor das cotas desse fundo. Risco de mercado de um fundo de investimentos. O fundo de investimento, você consegue verificar o valor do patrimônio do fundo dividido pelo número das cotas, é o valor da cota desse fundo. Exatamente por causa da variação dos ativos que estão lá dentro desse fundo de investimentos, acaba fazendo com que o valor desse fundo acaba sendo alterado e por isso o valor da cota acaba sendo alterado. O que altera o valor, então, dos ativos ali são as condições de mercado, o risco de mercado. Então, por isso, o risco de mercado em um fundo de investimento pode ser entendido como a variação do valor das cotas desse fundo. Variando o valor, tendo o risco de mercado, vai variar o valor das cotas desse fundo. Soma dos aportes realizados nesse fundo, soma dos resgates realizados nesse fundo, ou diferença entre aportes realizados nesse fundo não tem a ver com risco de mercado. Risco de oscilação de preço, no caso do fundo de investimento, o preço de um fundo é refletido pela cota desse fundo. Por isso a resposta correta é a letra A. Mais uma questão. 2 ativos A e B de mesmo emissor, então mesmo emissor, possuem prazos de 1 e 10 anos respectivamente. O título B terá, o título B é aquele que tem então 10 anos ali. O título B, com prazo maior, o que vai acontecer? A resposta correta é a letra B. Com prazo maior, vai ter um maior risco, né? Ali a gente já viu isso, e sempre maior risco, maior a rentabilidade do ativo. A gente pode raciocinar no sentido, da seguinte forma: maior o prazo desse ativo, maior o retorno esperado, né? E por isso maior o risco. Então, maior retorno está sempre associado a maior risco. Então, por isso a resposta correta é a letra B. Vamos para mais uma questão. Com relação ao risco de mercado, assinale a alternativa correta. Então, a resposta correta é a letra A. Refere-se à oscilação dos ativos presentes em uma carteira por condições naturais. Risco de mercado, risco de oscilação de preço. Oscilação dos ativos presentes na carteira por condições naturais. Letra B, porque está errado, refere-se à possibilidade de não pagamento? Não, isso é o risco de crédito. Letra C, refere-se à impossibilidade de vender um ativo por seu preço justo? Não, isso é o risco de liquidez. Letra D, pode ser reduzida a zero com a diversificação? Não, a gente vai observar que sempre existe um risco e esse risco é o risco de mercado, ele não pode ser reduzido a zero mesmo com a diversificação. Com a diversificação, vamos ver em slides posteriores agora, a gente observa que a gente consegue reduzir o risco não de mercado, o risco não sistemático, mas o risco de mercado a gente não consegue reduzir a zero com a diversificação, ou seja, colocando mais ativos na carteira. Vamos lá para mais uma questão. 2 investimentos estão disponíveis para aplicação, conforme abaixo. Tem lá um título A, ele tem um rating de AAA, Triple A ali, como nós chamamos. O título B, ele tem um rating de BBB. Então, o que a gente observa por essa rápida análise ali? O rating, uma agência de rating, ela emite um rating para um determinado título. Quanto melhor for o rating dela, nesse caso, você não precisa saber a tabela inteira de rating, mas você tem que saber que títulos AAA vão ser menores do que BBB. Um AAA vai ser melhor do que um AA, vai ser melhor do que um A, que vai ser melhor do que um BB. O que é esse melhor? Melhor é melhor pagador, menor risco de crédito. Não procure decorar, procure entender. Né? Então, nesse caso, um título A com rating AAA vai ser melhor pagador do que um título B com um rating BBB, ou seja, vai ter um menor risco de crédito. O título A em relação ao título B, a resposta correta é a letra D. É menos arriscado e, por isso, deve apresentar... É menos arriscado. Se é menos arriscado, o que deve acontecer com a rentabilidade? Menor risco, menor o retorno. Então, por isso, deve apresentar uma rentabilidade menor. Uma outra questão, um determinado investidor comprou uma ação no valor de 20.
No momento de vender, entre as várias ofertas de compra, a melhor foi de 13. Então ele comprou por 20, aí depois de um tempo ele quis vender, a melhor oferta de compra foi 13. Qual o risco presente nesse caso ali? Principal, comprou por 20 e vendeu por 13. O preço oscilou dali em relação ao esperado. Nesse caso é um risco de mercado, oscilação de preço. Vamos para mais uma questão e observe a diferença aqui. É bem sutil, mas é importante para você entender um conceito. Um determinado investidor comprou uma ação no valor de 20. No momento de vender, recebeu uma única oferta de compra no valor de 13. Até aí é parecido com a questão anterior, só que ele recebeu uma única oferta. Está grifado até, inclusive, única oferta. Qual o risco presente? Bem, ele comprou uma ação e vendeu. E na hora de vender, ele recebe uma única oferta, só tinha lá um vendedor interessado em comprar aquela ação e ainda assim não era pelo preço que ele pagou, ele ofereceu 13 por um negócio que foi comprado por 20. Esse risco de ter poucos compradores é exatamente o risco de liquidez, é exatamente a variação do preço em função da baixa quantidade de compradores, pois isso faz com que o preço, que haja um deságio ali nesse preço, ou seja, existe um valor bem menor do que o valor justo ali por esse preço. Por isso a letra C, risco de liquidez ali nesse caso, pois ele recebeu somente uma oferta. São riscos presentes nas aplicações, né? Ali, riscos presentes nas aplicações. A resposta correta é a letra D. Vamos lá. Ações. Qual o risco que está presente? Mercado, pois oscila o preço, e liquidez. A gente lembra o exemplo das small caps, tem menor liquidez, enquanto que as ações de capitalização maior, né? Ali elas têm maior liquidez, né? E aí por isso o risco de mercado e liquidez. Já em CDBs, empréstimos para banco, vai ter o mesmo risco de variação de preço, o risco de mercado, né? Ali, tanto nos pós-fixados quanto nos pré-fixados, risco de liquidez, ou seja, na hora de vender esse título ali, você tem uma baixa quantidade de compradores, e o risco de crédito. Então a diferença em relação às ações é que aqui nos CDBs vai ter também o risco de crédito, a possibilidade de o banco que emitiu esse CDB não honrar esse compromisso te pagando a rentabilidade pré-fixada ou pós-fixada, né? Já em ações não existe o risco de crédito, porque você comprando uma ação, você se torna sócio da empresa. Um sócio está ali com um resultado positivo ou negativo, então a empresa não se compromete a te dar nenhuma rentabilidade, né? Então, por isso não existe o risco de crédito. Lembre bem disso, na renda variável, em ações, não existe o risco de crédito por causa disso. Mais uma questão, seu cliente está montando uma carteira 100% composta com ações. Nesse caso, você explica para ele que essa carteira possui os seguintes riscos, com exceção, como nós vimos na questão anterior, com exceção do risco de com exceção do risco de crédito, a letra C, né? Exatamente, quando você compra uma ação, você é sócio não tem o risco de crédito, né? Porque você não está emprestando dinheiro para aquela empresa, não, você está se tornando sócio. Já os outros riscos de liquidez está presente, né? O risco de mercado está presente, o risco sistemático também está presente. Sistemático, vamos ver nos slides seguintes o que isso representa. É um risco daquela ação está num mercado, por exemplo, o mercado brasileiro, sob influência de vários fatores, fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais. E isso é o chamado risco sistemático, que está sempre presente, pois aquela ação é negociada num determinado mercado, né? Mais uma questão, em geral, investimentos com maiores retornos apresentam maior retorno vai apresentar maior risco. Então a resposta correta é a letra C. Maior retorno, maior risco. Menor retorno, menor risco em geral. Tá? Então até foi destacado esse em geral ali nessa questão. Vamos analisar as outras alternativas. Maior retorno apresenta a letra A, menor prazo de vencimento? Não, geralmente é maior prazo de vencimento. Já viu, né, que títulos públicos, por exemplo, com maior prazo de vencimento vão ter uma maior rentabilidade em geral. Maior liquidez? Não, na verdade isso não tem associação entre maior retorno e maior liquidez.
menor valor de aplicação, na verdade é o contrário. Quanto maior o valor que você aplica num determinado título, geralmente ele vai ter uma maior rentabilidade, um maior retorno, por isso está errado. Resposta correta, então, é a letra C, maior retorno, maior risco. Mais uma questão, o risco de liquidez presente nos títulos é o decorrente de, letra B, poucos compradores para o título e que não querem pagar o preço justo. Veja, poucos compradores para o título que não querem pagar o preço justo, risco de liquidez. Mais uma questão de prova, se compararmos uma aplicação em um título privado, por exemplo, um LCI, um CDB, em relação a uma aplicação em título público, título privado versus título público. O título privado deveria ter uma rentabilidade maior, e é isso que a gente observa, em função do quê? A resposta correta é a letra B, maior risco de crédito presente no título privado. O título privado ele vai ter a taxa de juros básica da economia, fundamental, que é a taxa Selic, mais o risco país ali, porque está sendo negociado num determinado país, e mais o risco de crédito privado, são as especificidades dessa empresa. Então, vai ter uma rentabilidade maior porque o risco dela é maior. Tá? Então, a resposta correta é a letra B, maior risco de crédito presente nesse título privado. Mais uma questão, o investidor comprou uma debênture com cláusula de repactuação anual. Né? Essa repactuação é pacto, é acordo. Quando você compra uma debênture que tem uma cláusula de repactuação anual, muitas vezes é que tem uma cláusula nesse contrato que diz que se essa debênture mudar ao longo do ano o seu rating, ou seja, o seu risco de crédito, vai ser alterado também a rentabilidade daquela debênture. Então, se esse rating piorar, aumentar o risco de crédito, significa que a rentabilidade vai ter que ser maior. Maior risco, maior retorno. Então, na emissão havia sido classificada por uma agência de rating como AAA, AAA. Na primeira repactuação teve o seu rating alterado para AA. Então, diminuiu, piorou o risco de crédito. Se piorou o risco de crédito, nesse caso é de se esperar que o título sofra um aumento na taxa de juros nessa repactuação. Ou seja, é de se esperar que diminuiu o risco piorou o rating, aumentou o risco, aumentou o retorno. Aumentou o retorno, a empresa vai ter que pagar uma taxa de juros maior, se houver, obviamente, essa cláusula de repactuação anual, como foi falado aqui nessa debênture. Então, o título sofre um aumento na taxa de juros nessa repactuação, a letra D. Vamos para mais uma questão de prova. Ao realizar um aporte em um fundo de ações do tipo Small Caps, então são ações com pequena capitalização, então small, pequena, caps é de capitalization, então pequena capitalização, seja valor de mercado pequeno. Lembrando que as ações de maior capitalização, de valor de mercado maior, são as chamadas blue chips, mas no caso das small caps, imagina que você tem um aporte em um fundo de ações do tipo small caps. Quais os principais riscos presentes nesse fundo? Bem, a resposta correta é a letra D. Mercado, você vai observar que é a possibilidade da variação das small caps, dos valores das small caps que estão lá dentro do fundo, oscilarem, né? E com isso as cotas desse fundo de investimento oscilam. Isso é o risco de mercado. Risco de liquidez, exatamente em função de você precisar resgatar as cotas desse fundo de investimento. Com isso, o gestor desse fundo de investimento vai ter que vender esses small caps, e ao vender essas small caps ali, ele vai acabar, muitas vezes, dependendo do momento que ele faça isso, ele acabe recebendo, pela pouca oferta, pela pouca quantidade de compradores que tem para essas small caps, pode receber um valor menor do que o valor justo. E por isso existe um risco de liquidez maior. Né? Então é por isso mesmo, uma das razões que você observa também nesses prazos de resgates de fundos de investimento sendo D mais 60 muitas vezes, é exatamente para o gestor não precisar ter que imediatamente vender esses títulos no mercado para te pagar o resgate da sua cota de investimentos. Isso então ele procura um momento melhor, então ele tem até 60 dias para fazer isso, né, quando é D mais 60. Então essa é uma das razões dele procurar um momento mais oportuno no mercado para fazer essa venda desses ativos e pagar esse resgate. Então esse é o risco, evitar assim, um risco de liquidez.
Então, a resposta correta é mercado e liquidez. Vamos analisar as outras alternativas. Operacional. Tem risco operacional? É claro que tem, né? O gestor do fundo pode errar, um sistema do fundo pode errar, pode estar sujeito a ações legais, esse fundo que acaba impactando o cotista, inclusive. Enfim, então tem o risco operacional. Tem o risco de crédito? Não, na verdade, aí, como a gente observou, né, quando você compra ações, você é sócio daquela empresa. Então, a empresa não está te prometendo pagar um valor fixo. Então, não tem, por isso, o risco de crédito na compra de ações. Enfim, por isso, a letra A está errada, porque tem risco de crédito. O risco, a letra C, mercado e crédito, também está errado, porque tem crédito. A letra B, operacional e liquidez. Como eu falei, o operacional é um risco secundário. Falando principais riscos presentes, aí realmente os principais é o mercado pela oscilação do valor e liquidez pelo fato de ser small caps. E aí como um risco secundário, o operacional que existe mais na letra B, mas que não estaria tão apropriado assim como o principal. Bem, vamos falar agora um pouco sobre o conceito de diversificação de carteiras, né? Diversificação, imagina, o que é uma carteira de investimentos? Uma carteira é um conjunto de ativos que compõem o investimento de uma pessoa. Seja ativos de renda fixa junto com renda variáveis, nos de renda fixa uma série de ativos, nos de renda variável uma outra série de ativos. Nessa diversificação significa exatamente, um método, uma metodologia de gestão de risco, né, que envolve investir numa variedade de ativos, vários ativos, para assim você objetivar reduzir o risco mantendo o mesmo retorno. Então, é uma técnica que você consegue até manter o retorno, né, a rentabilidade, o rendimento, mas reduzindo o risco a partir do investimento em diversos ativos. E aí vamos entender primeiro os riscos que você consegue diminuir. O risco total de uma carteira é dado por duas parcelas. A primeira parcela é o chamado risco sistemático ou risco de mercado, ou chamado risco não diversificável. Esse risco é o resultante de eventos econômicos, políticos e sociais que afetam o preço de todos os ativos que estão ali no mercado financeiro. Basicamente, você imagina uma pandemia no qual nós estamos vivendo agora. Independentemente do setor, né, isso acabou afetando uma série de ativos em vários setores, em vários países, e por isso mesmo é um risco que faz parte da regra do jogo, ou seja, do mercado, do sistema, e, portanto, ele não adianta você diversificar que você não consegue reduzir esse risco, né? Muitas vezes, se você mudasse de um tipo de título para um outro, você poderia até ter tido um desempenho melhor, porém o risco ainda assim ele foi abalado por esse risco sistemático, né? Já um outro tipo de risco é o chamado risco não sistemático, o risco que é específico da empresa, ou o risco diversificável. Nesse caso, sim, é aquele, como o próprio nome já disse, você não precisa decorar, né? Ele é o risco da empresa, ou específico de uma empresa, ou específico de um setor da economia. Com isso, esse tipo de risco, risco específico, risco não sistemático, ele é diversificável, ou seja, para esse tipo de risco, sim, adianta você aumentar o número de ativos que você consegue reduzir. Então, só lembrando aqui, para você diversificar o risco da carteira, diminuir o risco da carteira, você aumenta o número de ativos, fazendo com que o risco não sistemático, o risco específico, o risco diversificável que seja reduzido. Esse gráfico aqui que nós temos mostra isso, né? O risco total da carteira aqui, o composto por duas parcelas, o risco não sistemático e o risco sistemático. E aqui no eixo X, né, você tem o número de ativos da carteira. Você observa que aumentando o número de ativos dessa carteira, ou seja, diversificando, seja em diferentes segmentos,
de negócios, em diferentes classes de ativos, né, de renda fixa, renda variável, em diferentes países, você consegue até reduzir o risco não sistemático, né, o risco diversificável, que vai acabar caindo. Porém, o risco sistemático, aquele risco de mercado, o risco não diversificável, você não consegue reduzir e ele se mantém constante. Então, lembrar aqui dessa relação e dessa figura. Tente ter essa memorização dessa figura do risco total da carteira com duas parcelas, sendo que com a diversificação, aumentando o número de ativos, você está diminuindo o risco não sistemático, ou risco específico, ou risco diversificável. Lembre também desses sinônimos que é muito comum cair em prova. Bem, como é que isso cai em prova? Tipo de risco que pode ser reduzido com a diversificação. Qual a resposta correta? É a letra B. É o risco não sistemático. Esse é o que pode ser reduzido com a diversificação, né? Como é que, outra questão, a diversificação dos ativos é uma estratégia importante para a mitigação dos riscos. Qual o tipo de risco que não pode ser reduzido mesmo com a diversificação? Como a gente viu, aquele que não consegue reduzir mesmo com a diversificação é a letra B, o risco sistemático ou chamado risco de mercado ou chamado também de risco não diversificável. De novo, lembre desses sinônimos ali. A diversificação de uma carteira permite a resposta correta é a letra D, uma melhor relação entre risco e retorno. Essa é a questão. A diversificação, ela permite você maximizar, ou seja, melhorar a relação entre risco-retorno ou retorno-risco, né? Ali, no caso, é melhorar a relação de retorno pelo risco, né? Vamos analisar as outras alternativas. Permite a eliminação total dos riscos? Não, a gente viu que a diversificação, não, a eliminação total dos riscos, não. Você continua com uma parcela dos riscos que é a parcela do risco de mercado, o risco sistemático. Letra B, a obtenção de maiores retornos. A diversificação não necessariamente vai te permitir maiores retornos, mas ela pode te permitir menores riscos. Isso é importante. A letra C, a eliminação do risco sistemático. Não, ela elimina o risco não sistemático. O risco sistemático se mantém. Então a resposta correta é a letra D, como falamos, uma melhor relação entre risco e retorno. Bom, então a gente vai falar agora de um tópico muito importante, que é conhecido como API e Suitability. Vamos lá ver como isso funciona na prática? Os profissionais habilitados a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores mobiliários não podem recomendar produtos ou realizar operações ou prestar serviços sem que antes verifiquem a adequação ao perfil de cada cliente. Ou seja, pessoal, para cada tipo de cliente, para cada tipo de investidor, seja ele, como a gente vai ver lá na frente, de um perfil mais conservador, moderado ou agressivo, para cada um desses três tipos de investidor, existem produtos que se adequam melhor a cada um deles, ok? Portanto, é muito importante conhecer o seu cliente, conhecer o perfil de investidor do seu cliente, para, a partir daí, poder oferecer os produtos mais adequados que existem disponíveis no mercado, ok? Então, com o objetivo de traçar o perfil de cada investidor, entendendo suas necessidades financeiras, a CVM normatizou, através da Instrução 539, a obrigação para os profissionais da área de finanças sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente, certo? Foi criada assim a API, que é a sigla para Análise de Perfil do Investidor. As instituições financeiras, visando cumprir, visando estar em compliance com a Instrução CVM 539, disponibilizam ao correntista um formulário com perguntas sobre os objetivos financeiros e questões cujas respostas mostram o nível de conhecimento do cliente sobre investimentos em geral e como ele irá lidar
com a variação de valor dos seus ativos. Ou seja, é importante saber qual o tipo de perfil, né, desse investidor, para a partir dali oferecer, além de produtos que sejam adequados ao perfil de risco, né, desse investidor, também conversar com esse investidor sobre quais são os seus objetivos. Se esse investidor tem objetivos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, e quais são as suas reais necessidades financeiras, tá certo? Previdência, investimentos em ações, né, investimentos em renda fixa, né? Qual vai ser a disponibilidade daquele capital que o investidor quer aplicar, né? Se ele vai precisar desse recurso no curto prazo, no longo prazo, se ele pode vir a precisar desse recurso no momento de emergência, né? Então, todas essas questões são abordadas nesse formulário do API, certo? Assim são feitas perguntas sobre quais os objetivos da aplicação financeira, o horizonte de investimento, tolerância e capacidade de assumir riscos e restrições particulares. Por exemplo, tem gente que não gosta de investir de jeito nenhum no mercado de ações, né, ou no mercado de opções, enfim, considera o mercado de renda variável como um todo muito arriscado, certo? E ao final do preenchimento desse formulário, com diversas perguntas, né, geralmente a instituição financeira classifica o investidor, né, entre os perfis que pode ser conservador, moderado, né, o cara, sendo conservador, o cara que é avesso ao risco, né, moderado, investidor que tende a assumir uma quantidade moderada de risco, ou então investidor arrojado. Esse não tem restrições quanto à assunção de riscos, ok? Então vamos ver na prática um exemplo, né, de formulário de API. Então a gente fez uma busca, né, por exemplo, lá no site da Clear Corretora, né, que faz parte do grupo XP, e aí são feitas algumas perguntas como essas, né? Prezado Paulo, com o objetivo de atender às exigências regulatórias, né, que a gente acabou de falar, né, Instrução 539-CVM, a marca Clear Corretora realizou alterações no questionário de suitability, né, ou também questionário de adequação, né? Para continuar utilizando a plataforma, é necessário preencher o questionário abaixo. Caso tenha alguma dúvida ou precise de algum esclarecimento, consulte nossa equipe de atendimento. Então vamos lá, pergunta número 1. Selecione a frase que melhor descreve ou descreve na hora de escolher o investimento. Aí tem 3 opções, né? Siga o conselho de alguém que conheça mais do mercado que eu e seja da minha confiança. Busco primeiro segurança, pensando no longo prazo, mesmo abrindo mão de um pouco de rentabilidade. Quer dizer, nessa segunda opção, a gente já vê que isso certamente está mais adequado a um perfil de investidor mais conservador, né? Quer dizer, ele busca primeiro a segurança do capital investido, mesmo que para isso ele tenha que abrir mão de um pouco mais de retorno. Terceira frase, né? Invista em algo que eu conheço bem, que eu conheça bem, melhor dizendo. O que você prioriza na hora de investir? Rentabilidade e diversificação ou segurança e tranquilidade? Quer dizer, rentabilidade e diversificação. Quer dizer, se a pessoa está disposta a priorizar a rentabilidade, né, provavelmente esse investidor tem um perfil mais arrojado, porque a gente sabe que existe uma relação direta entre risco e retorno. Ou seja, quanto mais risco eu tomar, estatisticamente, mais retorno eu vou ter desse investimento, certo? E aí você tem 2 opções, né? Rentabilidade e diversificação ou de maneira inversa, né? De maneira oposta, segurança e tranquilidade. Pergunta número 3. Como você define sua experiência com investimentos? Né? Nenhuma. Possuo conhecimento e experiência no mercado de renda fixa e fundos? Possuo algum conhecimento no mercado de renda variável? Ou possuo ampla experiência no mercado de renda variável e derivativos? Quer dizer, o formulário também ele serve para medir a experiência que o investidor tem, a familiaridade que o investidor tem em relação aos instrumentos financeiros, em relação às aplicações financeiras que estão disponíveis. Isso é muito importante. E aí, né, a classificação, né, entre essas
entre esses três tipos de conservador, entre esses três tipos, melhor dizendo, de investidor, né? Conservador, moderado ou agressivo. O investidor do tipo conservador é aquele que, ao investir, coloca a segurança financeira em primeiro lugar. Quer dizer, ele abre mão, como a gente já falou, de ter um ganho maior, mas para aplicar o seu capital num investimento de risco menor, mesmo que para isso tenha que abrir mão de uma rentabilidade. Ele faz questão de se sentir seguro e prefere colocar seu capital em investimento que ele saiba quanto irá render no fim da aplicação, como nos produtos de renda fixa. Perfil moderado é o cara que está ali no meio do caminho, né, entre o conservador e o agressivo. Ele não é nem tão conservador nem tão agressivo. Admite, né, ele tem a tolerância, né, para assumir risco um pouco maior do que o conservador, mas nem tanto quanto o agressivo. Este tipo de perfil preza por investimentos que proporcionem segurança ao seu capital, mas busca retornos acima da média. E por isso aceita assumir certos riscos, diversificando sua carteira entre produtos de renda fixa, como títulos públicos, e produtos de renda variável, como fundos imobiliários, entre outros. E o perfil agressivo, né, é o que está no topo, né, desse desejo, né, por mais rentabilidade. O perfil agressivo é aquele que tem amplo conhecimento do mercado e assume correr altos riscos para conseguir grandes ganhos em suas operações. Ou seja, além de ele ter um apetite pelo risco, esse investidor geralmente também tem conhecimento desses produtos que embutem um risco maior, certo? Costumam aplicar mais da metade dos seus recursos em produtos de renda variável, como day trade, com alavancagem, contratos cheios, né? Ou em produtos considerados complexos, como opções estruturadas e operações a termo. Aqui a gente tem também um outro questionário de avaliação de risco, né? Dessa vez feito pelo Credit Suisse, né? Formulário de adequação de perfil de investimento, né? O API, né? Ou também conhecido como Suitability, né? Então, são pedidos, né, dados do cliente e são feitas perguntas semelhantes, né? Pergunta número 1, né? Avaliação da capacidade de assumir riscos, né? O horizonte de investimento, né? Pretende utilizar um percentual relevante dos seus investimentos no curto ou médio prazo? Né? Dependendo da resposta, né? Existem produtos, né, que são específicos, que permitem, né, que sejam resgatados antes do prazo, se for o caso, ou que tenham até liquidez diária. Né? Então, a pergunta também do prazo de utilização desses recursos é extremamente importante na confecção do API. Tá? Então, momento de vida, assinale a alternativa que representa a sua necessidade de recursos. Então, primeira opção, né? Vou precisar resgatar valores acima dos rendimentos financeiros ao longo dos próximos anos para manter o meu padrão de vida, né? Então, esse investidor tem necessidade desses recursos, vai ter, né, uma necessidade de recursos, desses recursos investidos, né? Segunda sentença, né? Segunda opção, já acumulei o suficiente para manter meu padrão de vida com rendimentos financeiros. Esporadicamente precisarei resgatar valores acima dos rendimentos financeiros para cobrir minhas despesas. Então ele fica ali no meio termo. E a terceira opção, estou fazendo constantes aportes na carteira de investimentos, aumentando o patrimônio financeiro, quer dizer, esse investidor não vai precisar desses recursos, né? Distribuição dos investimentos, né? A pergunta C, distribuição dos investimentos. Como você aloca seus investimentos no Credit Suisse ou em outras instituições? No Credit Suisse eu tenho a carteira mais conservadora do que das demais instituições. Tenho carteiras equilibradas com o mesmo perfil em todas as instituições financeiras. Ou no Credit Suisse eu tenho uma carteira mais agressiva do que nas demais instituições financeiras, né? E aí também as perguntas do item 2, né? Avaliação de tolerância ao risco, né? Conhecimento e experiência. Informe seu grau de conhecimento e experiência, o volume e a frequência das operações em cada uma das classes de produtos, levando em consideração as ponderações abaixo, né? E aí o investidor responde às questões, né, com que frequência ele aplica no mercado de renda fixa, fundos imobiliários, renda variável, né, derivativos e tudo mais, né?
Então, e aí também dentro do item 2, a pergunta B, expectativa, você acredita em períodos de mais de 5 anos, produtos de maior risco, né, são mais atrativos do que produtos de menor risco? Né? Então, são feitas diversas perguntas, como a gente pode perceber, né, para traçar o melhor perfil desse investidor. Certo? E pessoal, todas as instituições financeiras têm as suas perguntas, né? Precisam estar em compliance com a instrução CVM 539, tá certo? E aí, mais uma vez, né? É o perfil de risco do investidor. Aqui ele faz uma segregação um pouco maior, né? Você tem o perfil conservador, moderado, o arrojado, agressivo e o super agressivo. Né? Essa é a classificação que eles usam. Portanto, podemos dizer que na prática, tanto o API quanto o Suitability possuem o mesmo objetivo e visam auxiliar o profissional de investimentos, fornecendo dados que permitem a oferta de produtos financeiros aderentes, né, adequados à necessidade do momento, ao perfil de risco do investidor e ao momento de vida de cada um deles. Né. Ambas cumprem sua função, porém o Suitability vai um pouco mais além, né, de classificar o cliente em perfis. Na sua análise se utiliza das informações que vêm, né, do API, mas é mais profunda e minuciosa, oferecendo um nível superior de assertividade, né, de detalhamento, permitindo a adequação de produtos mais personalizados ainda, né, seria um grau ainda mais refinado, né, de perfil do investidor que o Suitability traz. Né?